Bom, gente, vamos lá. A Mônica do Empório Peralta, que muita gente conhece, que é uma loja de roupa infantil que a gente tem aqui no parque. Faz minha vizinha, Quase. né? Que já está aqui, acho que há mais tempo. Quanto tempo? Já estamos há 18 anos. 18 anos, a gente já atingiu a maioridade. Eu sou a Edilene do Empório Manjericão, proprietária. E, Andréa, eu quero que você se apresente para falar um pouco do teu trabalho, para antes da gente começar a responder as perguntas que a gente tem aqui, tá bom? Andréa, eu sou nutricionista, especializada em nutrição materno-infantil e saúde da mulher. Então vamos lá. Pessoal, eu tô aqui compartilhando porque o outro vídeo eu desabilitei, tá? Então, eu pareço que eu estou sendo mal educada, mas só vou compartilhar o link aqui com as clientes para elas mandarem as dúvidas. Bom, André, a gente recebeu muitas perguntas, a Mônica também tem uma relação de perguntas. Sim. Então, eu vou começar a ler aqui as perguntas para a gente poder ir interagindo, mas aí vocês que estão assistindo, a gente já podem ir colocando as perguntas que a gente vai respondendo e vendo que não tem aqui, que a nossa lista é grande. É grande. Vamos lá. Vamos começar do bebê, né, Andréa? Uma pergunta que foi muito comum aqui é quando se deve iniciar a introdução alimentar nos bebês? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que seja iniciada aos 6 meses de idade. Mas assim, cada bebê tem o seu tempo, né? Então assim, o ideal é que seja iniciado aos 6 meses de idade, porém, ele tem que estar apto a receber essa alimentação. Então, ele tem que estar com sinais de prontidão ok. Então, o que seriam esses sinais de prontidão? Ele tem que segurar a cabecinha, o reflexo de extrusão da linguinha dele diminui, ele já consegue sentar sozinho. Então, assim, esses são sinais que apontam que o bebê está apto para iniciar a introdução alimentar. Geralmente, aos 6 meses. Nossa, eu nem... Tá. É folclore ou não, doutora? Que tipo assim, tem muitas pessoas, até mesmo por ignorância minha. O primeiro filho eu falei, não vou dar chazinho, não vou dar nada. E um dia o menininho ficou lá, meio que se digamos assim, sem defecar por quase 6 dias. E a médica, é normal, é normal. Minha mãe foi lá e deu um chazinho, o menininho conseguiu evacuar. E depois de um tempo eu percebi que ele não substituiu nada o leite pelo chazinho, sem açúcar, totalmente natural. É folclore ou eu realmente posso fazer uso disso? Por exemplo, posso às vezes dar um chazinho natural a partir de 6 meses? Quando ele na realidade, assim, primeiro a gente fica só com o leite materno. Quando a gente introduz, na introdução alimentar, aí a gente começa a oferecer a água, juntamente com o leite materno e a água. Suco, né? Uma pergunta muito redundante, assim, que fala, porque antigamente, os meus filhos, a minha filha, eu dei suco com 4 meses, né? Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda que você dê suco antes de 1 ano de idade. Por quê? Porque o ideal é que o bebê, ele coma a fruta. O suco, além de não ter as fibras que a fruta tem muita frutose. O que é a frutose? A frutose é o açúcar da fruta. Então, é o excesso de açúcar que o bebê não está preparado, que muitas vezes pode desenvolver uma resistência à insulina lá na frente, né? Não de imediato. E que a gente pode prever esse caminho, né? Evitando de dar o suquinho para o bebê. Mas, assim, que nem eu te falo, eu com a minha filha, eu dei suquinho de laranja sem açúcar natural com 4 meses. Hoje não é mais recomendado, só a partir de 1 ano o suco. E o chazinho também a gente tem que analisar caso a caso, porque o chá é natural, mas veneno também assim, entendeu? Então, assim, o chazinho tem que ser bem específico, caso a caso. Entendi. Então, assim, por exemplo, pelo que eu entendi, não é o problema dar a fruta em forma de por exemplo, ela mastigar alguma coisa, talvez ficar roendo, mas isso mesmo. A fruta não, gente, pelo amor de Deus, hein? E a partir de 1 ano já pode fazer a introdução do suquinho também. Assim, a prioridade para o bebê
é a fruta, comer a fruta amassadinha. Então, assim, essa é a prioridade. Não tô recriminando fruta, pelo amor de Deus, hein, gente? A fruta é super. Seria só como você vai introduzir ela, Isso, não se tomar da exatamente, fruta. exatamente. Outra coisa, doutora, porque às vezes é assim, vamos se dizer, hoje, com um ano, é bastante tempinho, né, para você introduzir um suco, um exemplo. E tem muitas mães que vai falar assim, olha, não é que eu quero ser prática, mas tem coisas que a gente no dia a dia, como que você administra isso? Às vezes tem mãe com 3, 4 meses que tem que voltar a trabalhar, porque a gente comenta muito na loja sobre tudo, né? Então, eu percebo que assim, é cada vez mais corriqueiro. Depois a gente se cobra, deveria ter ficado mais, mas não é a realidade de que muitas mulheres têm essa disposição. Então, é assim, se der antes um suco, qual seria a melhor forma de dar? Já que vai ser inevitável dar. Entendeu? Seria, por exemplo, assim, obviamente não colocar açúcar. Algumas frutas são sugeridas a fazer o suquinho. Por exemplo, a maçã. A maçã faz suco de maçã só com aguinha? Laranja, usa só laranja ou coloca Não, água, por exemplo? antes de 1 ano de idade, não é recomendado mesmo. E assim, não sou eu, é a Sociedade de Pediatria que preza isso, que prega, né? Que não é recomendado. Então, assim, eu tenho, mesmo a gente tendo uma vida corrida, né? Na dúvida, ofereça água para o seu bebê, né? Ou ofereça água. Não, né? Não tem problema. Fruta amassadinha. O suco, antes de 1 aninho, não. Nem Entendi. Porque as o pesquisas porquê. atuais, as pesquisas, antigamente a gente não tinha, desculpa, André, Não, antigamente a gente não tinha essa informação, que o suco de fruta pode desenvolver um diabetes ou um problema glicêmico lá na frente, né? A gente não tinha, isso é muito eu dei, novo, que nem eu né? falei, eu dei para minha filha com 4 meses o suquinho de laranja lima, né? Mas a gente tira pra gente, por nós, né? Por exemplo, a gente vai chupar uma laranja. A gente come uma laranja. Agora, num suco de laranja, umas 4 laranjas, pelo menos, né? E aí a gente já perdeu muito da fibra da fruta e é muita frutose junto. Inclusive para nós adultos. Não estou recriminando o suco de laranja para gente, né? Nem nenhum suco para gente, mas para o bebê antes de 1 ano é muita sobrecarga para ele. Então, realmente, a gente tem que dar uma segurada. Depois de 1 aninho, vai liberando com cautela também. Até pra gente. Também faz sentido, né? A quantidade, como você falou. Se ele for chupar uma laranja, é uma laranja. Para fazer um suco, são 4, 5, 6. Então, você vai aumentando muito a quantidade, né? Sem perceber, vai sendo induzido muito mais do que o necessário. Sim, sim. Esse lado. E sobre bater a papinha no liquidificador, né? Como Então, é isso? Eu até com medo dessa pergunta. Já fiz tudo errado mesmo, mas pode acontecer eu aprender com os netos. mas a gente, assim, né? Não se recriminem, né? Porque eu também fiz muita coisa errada, né? E é normal, e a gente estamos vivendo e aprendendo, né? E tentando sempre fazer o nosso melhor, gente. Isso que, né? Que importa é o nosso melhor. Então, assim, como que a gente deve fazer a introdução dos alimentos? A papinha é ideal. Não é ideal você nem bater a papinha e nem coar. Por quê? Porque você perde a fibra, né, dos alimentos e a criança, ela vai engolir aquela papinha, né, toda molinha. Ela não vai começar a treinar até a mastigação dela. Então, assim, o ideal, como que seria o ideal? Que você amasse bem no início, você deixa bem amassadinhos os alimentos. Conforme a criança for evoluindo, você começa a amassar menos, entendeu? E assim vamos gradativamente. Quando chegar no 1 ano de idade, o ideal é que ela já esteja comendo a alimentação da família.
Mas isso é o processo, né, que vai... São 6 meses de processo, que vamos indo, evoluindo aos poucos. Então, assim, evita... Entendi. Alguma pessoa colocou aí embaixo um comentário para a gente ler que, tipo assim, na laranja, lá embaixo, é o correto administrar, então, pelo menos uma laranja, pelo que eu entendi, Lima. Depois de um ano. Depois de não, como Não, fruta mesmo. Ah, como fruta. Como fruta, gente, as frutas, assim, elas estão liberadas, né? Então, quando você vai fazer a introdução alimentar, que você entra com a frutinha, a criança não vai comer. Por exemplo, da laranja, ela não vai comer mais de uma laranja, né? Então, assim, Mas tem algum tipo de laranja, pelo que eu percebi, essa pergunta, tipo, teria que ser a lima? Ela quis dizer. Ou então, não. Pode ser qualquer uma. Porque, assim, a gente está acostumado, né? Por exemplo, nós adultos, nós temos o nosso paladar já distorcido. Não distorcido, mas a gente já está acostumado com o doce, com o açúcar. O bebê não. Então, assim, o bebê, a gente está formando o paladar do bebê. Até, por exemplo, né, quando você vai temperar a comidinha do bebê, você pode colocar os temperinhos naturais. Se a gente experimentar, nós vamos achar que está sem sal, por exemplo. Entendeu? Porque o nosso paladar é diferente do paladar do bebê. Então, a gente tem que aproveitar que essa apresentação dos alimentos para ele, né, a gente tem que fazer da forma mais natural possível e explorar os sabores. Explorar o amargo, explorar o azedo, porque o bebê, ele tá conhecendo o mundo, né? E assim, outra coisa muito interessante também, né, nesse assunto, o bebê, ele começa a sentir o sabor na 16ª semana de gestação. Ele começa a engolir o líquido amniótico da mãe. Então, assim, se é uma mãe que come frutas, verduras, legumes, que tem uma... Agora tá o pânico. Eu falo isso pra minha nora. Eu falo, vai alterando esse paladar. Quando você engravidar, eu nem sabia disso. Porque... Eu não sei se ela tá assistindo, Bia, tem que mudar esse Da paladar. 10ª... Fica quieta. Gente, então... Quero nem dizer o que eu consigo. É interessante que a mamãe diversifique, porque ele vai guardar na memória dele. E aí, na introdução alimentar, ele vai ter isso na memória. Então, assim, vai ser uma introdução alimentar mais tranquila. Por isso que a gente, né, fala... Olha aí, mãe, tá vendo? A responsabilidade na gravidez, né? Olha a arte, meu filho se marcar podia ser diabético hoje. De tanto Nossa, isso eu realmente não tinha noção, assim, eu não sabia que tinha... A gente sabe que a gente come passa, se você não tem uma alimentação saudável, você pode até uma criança já nascer pré-diabética e tal. O paladar... Quem desenvolveu o paladar de acordo com o que você fala. Então, é bem interessante. Eu até publiquei no meu Insta, tem uma publicação sobre um estudo que fizeram. Então, eles deram cenoura para a mãe, e filmaram a reação do bebê na barriga. Então, alguns até, né, faz e outro, e aí depois eles deram um brócolis, alguma coisa mais assim, então eles fizeram aquela carinha, assim, isso foi, eles conseguiram pegar num estudo isso, então é muito interessante, é muito legal. A nossa responsabilidade, né, como mãe, é muito grande. Começa cedo, né? Desde a gestação. Eu vou seguir aqui, Mônica, se tiver alguma pergunta, a gente vai encaixando. Tá bom. Se tiver que... vários clientes mandaram para a Mônica também algumas perguntas, aí a gente vai tentando intercalar aqui, tá bom, gente? Gente, essa é difícil. Todo mundo me pergunta aqui, deve perguntar para a Mônica também. Meu filho não come verduras, legumes e frutas, o que eu faço? Tá aí, mãe, não comeu na gravidez? Já começou? Então, a gente tem esses vários momentos, né? Tem o momento da introdução alimentar, que de repente a criança come tudo na introdução alimentar. Vai super bem. Chega com um aninho e meio, ela já começa a ficar chata, né? Então ela já não aceita mais o que ela aceitava.
O que acontece também, né? A nossa expectativa como mãe, né? Como mães, a gente sempre quer estar ofertando o alimento para o bebê, para a criança, e que ela coma. Quando o bebê ele nasce até 1 ano de idade, o crescimento dele é muito grande, é muito rápido e ele come muito. Ele dobra, né, de tamanho. Aí o que acontece? Quando chega a partir de 1 ano, o crescimento dele diminui, não é mais naquela velocidade. E o apetite dele também diminui. Então, esse é um ponto, né? Esse é um ponto que o apetite diminui e a gente fica com aquela frustração. Nesse caso, o que a gente tem que prezar? Prezar mais pela qualidade do que é ofertado do que pela quantidade. Aí, o outro caso, quando o bebê come e ele não quer comer determinado, o bebê mais velhinho, assim, 1 ano e meio, 2 anos. Então, qual uma das maneiras que a gente trabalha lá no consultório? Vamos colocar o seu filho para ele participar da compra do alimento, da preparação. Então, assim, ele já vai se familiarizando mais e sempre ter disponível na mesa. Por mais que ele não coma, a verdura tá ali, a fruta tá ali. A gente não pode desistir de ofertar. Tem que estar fácil para ele. O pediatra dos meus filhos falava assim, põe na mesa. Põe na mesa e falava assim, vocês têm que comer, não adianta pôr na mesa e vocês não comerem, no caso, os pais, né? Aí, porque eu reclamava exatamente isso, mas comia, agora não come mais. Ele falava, deixa na mesa, coloca no prato, oferta. Se a criança falar não e você não persistir, você não apresentar este alimento para ela mais vezes... Isso, e as crianças se espelham muito nos pais também, né? Então, assim, não adianta eu querer que o meu filho coma salada e eu não comer, né? Então, você sabe que eu acho que eu fiquei imaginando com algumas perguntas que eu nem tô conseguindo perguntar, de tanta coisa que vai vir, né? Mas, assim, eu acho que deveria ser cultural a gente, como adulto, se preparar primeiro, você entendeu? Aprender a consumir primeiro. E antes de começar a pensar em ter um filho, você pensar como que vai ser essa dinâmica. Porque hoje o que eu escuto é bastante as pessoas falando assim, e até mesmo eu vejo isso como uma dificuldade, me alimentar de forma mais saudável, não tão prática. Mas culturalmente, eu acho que as pessoas fazem a gente optar pelo prático para a gente ter menos qualidade de vida, porque não é possível. A gente talvez, se alimentasse melhor, a gente ia ter uma saúde melhor do que a gente tem hoje. Então as pessoas falam, como que a gente vai ter uma lancheira saudável? São muitas perguntas que enviaram. Porque a gente não tem hábito, os pais mesmo, de consumir algo saudável. Como que eu vou falar para os meus filhos consumirem se eu mesmo só como porcaria? E é uma esponjinha, né? Então, assim, se você ele faz tudo que a gente faz. Pizza, né? Você não pode exigir que ele coma diferente, né? Na realidade é essa. Então, a gente realmente tem que... eu acho que a palavra é a organização, né? Então, se você... Vida corrida todo mundo tem, mas a organização, que a gente perca um tempo na semana para organizar, né? As refeições da semana toda. Isso facilita muito. Isso facilita demais. A Egi estava me comentando que uma cliente mandou nossa pergunta lá sobre a lancheira saudável, né? Que agora o filho no sexto ano de escola descobriu que o amiguinho mandava castanha e damasco, né? Aí ele falou assim, tem tantas frutas que pode ser enviadas para a fruteira, para a lancheira, que, por exemplo, eu quero picar maçã, vai ficar amarela, a banana vai ficar preta, né? Não fica de forma visual sadio e também não fica tão fresca. Aí a Di falou que tem um monte de dicas. E assim, uma das táticas é você também colocar umas gotinhas de limão em cima da fruta. E aí ela não amarela. Então, essa é uma opção. A banana, coloca umas gotinhas de limão, ela conserva mais.
Então, assim, a gente pensa, é só um lanchinho na escola, né? É só um lanchinho, é só uma lancheira. Não, gente, né? Ó, na semana nós temos 5 dias. No mês são 20 dias. No ano é muita coisa. É muita coisa para. É É muita mais, coisa. é mais de escola do que de Então a escola, gente né? tem, e assim, e não precisa ser aquela lancheira super elaborada, né? A gente precisa ter uma fonte de carboidrato, ou um pão, ou um bolo que você faça e consiga, com o bolo feito em casa, né? Que não tem tantos aditivos, tanto açúcar, que você consiga. Ele está tentando ler as perguntas Aí eu aqui. falei, Ó, será que falando em o organização, podemos sinal, eu queria congelar tanto os ter feito alimentos pelo cozidos? computador, gente, mas não entrou de jeito nenhum. É assim, ó. Falando em organização, podemos Sim, congelar os alimentos cozidos? sim. Não, Perde não, não nutriente ou é perde, é folclore? folclore. É folclore. Assim, entre você tirar um alimento congelado, nutritivo, né? Um vegetal, alguma coisa assim, e você ir para o lado mais prático, né? De um fast food, por mais que perca alguma coisa, ainda é muito melhor o congelado. De receita, que eu estava falando para a Mônica, postei hoje no YouTube uma receitinha, gente, muito simples de fazer, que é um bolo de banana com farinha de amêndoas e chocolate 70, que você faz na air fry. Então, assim, dá para você fazer à noite e mandar para a lancheira do seu filho no dia seguinte. Não dá para deixar 2, 3 dias, porque não tem conservante, né? E a gente ouve muito aqui, André, as pessoas falam, não tem tempo, não tem tempo. Não tem mesmo, mãe não tem, esquece. Mas existem hoje várias receitas e várias preparações que você consegue fazer em casa, muito rápido, e você pode congelar, esse bolinho de banana que a gente postou no YouTube, essa semana eu vou colocar no Insta. Você pode congelar, faz vários, congela, põe no congelador e tira no dia Sim, seguinte da lancheira. É porque eu acho que o que mata nesses produtos industrializados para criança é a quantidade de conservantes que conservante, tem, né? É muita coisa. corante, muito açúcar, é tudo que tem de ruim. E assim, são calorias vazias, né? Então, assim, você compra um bolo industrializado, não tem nutriente nenhum. Assim, gente, não é que eu sou contra o. Não, de vez em quando, porque criança, é criança, o amiguinho leva, ele quer uma. Então, assim, de vez em quando, não tem problema nenhum. Só não pode fazer isso diariamente, né? E para o industrializado, as bolachas, os doces, que daí é muita quantidade, são muitos dias, aí realmente não é legal. Agora, eventualmente, ele é criança, né? Então, a criança, ela precisa a gente não pode ter a restrição de uma dieta para criança. Criança é criança. Criança precisa comer, precisa brincar, precisa gastar energia. Então, assim, é lógico, a gente procura reduzir o máximo das besteiras, né? Que as crianças possam vir a comer, mas a criança é criança, né? Então, assim, deixa a criança viver também. Ó, tem uma cliente minha que ela mandou aqui por áudio, que ela falou que estava difícil de escrever aí, mas ela gostaria de participar. Ela falou assim que tem o filho dela, por exemplo, está dentro do peso certinho, tem 2 anos, vai fazer 3. Está dentro do peso certinho, estatura. Só que assim, ele tem uma seletividade muito grande de comida. Então ele não come de jeito nenhum a carninha que o médico manda, dá de forma de pedaço. O frango, Criança que não come carne, né? O franguinho nem desfiado. E ela falou assim que se vê na obrigação, legumes ele também não come picado. Então ela falou assim que se vê na obrigação de, por exemplo, fazer papinha de tudo, só que ele já vai fazer 3 anos. É melhor continuar com essa dinâmica até que ele aprenda a comer, ou então é melhor, tipo assim, ó, se você não comer dessa forma, não come. Ó, a seletividade alimentar, assim, ela tem que. Cada caso é um caso. Então, por exemplo, tem crianças seletivas que são seletivas por alimentos e não tem nenhum problema, né?
nenhum outro problema de deglutição, né? Então, porque dependendo da criança, tem que fazer uma avaliação com o fisioterapeuta. Então, assim, estando tudo ok esse lado, né? O fisioterapeuta dando ok, o pediatra dando ok. Então, assim, a gente começa a trabalhar várias possibilidades com a criança. Primeiro delas, vamos envolver a criança na compra, na preparação. Então, vamos comprar, exemplo, a cenoura, né? Vamos lá na feira, ela vai ajudar a escolher a cenoura. Chegando em casa, ela vai lavar, ela vai ajudar a mamãe a preparar a cenoura. Então, vamos tentar. Porque tem vários tipos de seletividade também. Tem crianças que são seletivas por pastoso, que não gostam de comida pastosa. Tem crianças que são seletivas por alimento, por exemplo, né? Eu como a cenoura ralada, mas eu não como purê de cenoura, entendeu? Por isso que eu falo assim, né? A seletividade, ela tem que ser analisada mais individualmente mesmo, de criança para criança, porque tem vários tipos de seletividade. Então, assim, o meu conselho, né, depois que o fisioterapeuta, o pediatra comprovaram que não tem nenhum outro problema mecânico com a mastigação, na deglutição, para engolir, ok? Então vamos começar essa avaliação e esse passinho é lento, tem que ter muita paciência, mas vamos voltar na cenoura. Então vou fazer a cenoura raladinha. Eu coloquei a cenoura para ele raladinha, deixa ele tocar na cenoura, deixa ele experimentar. Não quero experimentar, não tem problema, não precisa experimentar a cenoura. Vamos brincar com a cenoura raladinha? Tá bom, um dia fez isso. No outro dia, vamos fazer um bolo de cenoura. Ou vamos fazer um omelete e vamos colocar essa cenoura para a gente ir tentando identificar onde que está exatamente essa seletividade, entendeu? É que assim, é bem individual, né? É bem. Não é uma regra, gente. É bem. Isso, deixa aquilo, não. E assim, e é importante, ele já tem 3 anos, né? Assim, é importante que ele coma, que ela tente fazer esse trabalho de formiguinha, a mastigação. Né? Ok. Outra pergunta que a gente até sabe a resposta, né? Eu sempre falo isso para as clientes aqui. Com que idade eu posso oferecer açúcar para a criança? Eu falo nunca. Quando o cliente me pergunta, eu falo nunca. Açúcar eu deveria o açúcar. Que se cortar esse dinheiro. Teoricamente, a partir dos 2 anos de idade. Né? Mas, se a criança convive sem o açúcar, porque é aquele caso, né? Por exemplo, você tem o abacate. Você oferece o abacate para a criança. Ela não conhece o abacate com açúcar. Então, ela vai achar uma delícia o abacate. A gente conhece, né? A gente já tem esse paladar modificado. A criança não. Então, assim, a partir do momento que eu introduzo o açúcar, ela realmente vai começar a ver coisas mais palatáveis com o açúcar do que sem o açúcar. Então, assim, a partir dos 2 anos, pode introduzir o açúcar. Com moderação. Com moderação, gente. Uma pergunta nem está aqui, mas uma curiosidade que eu tenho que os mais velhos falaram, que às vezes você está comendo alguma coisa, por exemplo, está comendo um bolo, e a criança tem menos de 2 anos. Aí os mais velhos falavam assim, aí vai ficar com briga, vai ficar com vontade, se você não der um pouquinho não faz mal. Um pouquinho não faz mal. Eu lembro que eu falava com minha avó, eu não vou dar. Ele não sabe o que é, como que vai ficar com vontade de alguma coisa que ele não sabe o que é. E eu não dava. Mas isso a gente ouve as pessoas mais velhas falando, mas vai ficar com vontade, vai ficar com vontade. E até isso é um vídeo, né? acho que foi no Instagram mesmo, a mãe comendo um bis
um bis, um bombom, e o bebê louco tentando pegar. Aí a mãe colocou o bombom e o embrulho do bombom. Ele foi direto no embrulho. Ele não sabe o que é aquilo, então ele não vai ter vontade. O que ele queria era o embrulho que era colorido que estava chamando a atenção, né? Então, assim, a criança não vai sentir vontade do que ela não conhece. Né, os adultos que falam, ai, coitado, imagina, vai ficar... Não, ele não vai sentir, não vai. Eu acho que assim, o máximo que a gente conseguir preservar a criança é o ideal. Vamos dizer que é o seguinte, já fizemos caca, já introduzimos tudo errado, a criança já tá grandinha, a gente tá com os problemas de tamanho família, do tipo, a criança tá bem fortinha. Como que a gente pode começar a reverter esse quadro? Tipo assim, existiriam coisas que são saudáveis, que também são qualitativas gostosas, tem um bom sabor. Porque assim, às vezes a gente fala para a pessoa assim, agora que ele já sabe, já está acima do peso, ele tem que fazer uma dieta. Gente, é uma judiação. Dieta restritiva para criança. Né? Aí depois que a gente já errou em tudo, tentar corrigir, é meio complicado. Eu vejo, eu não sei, eu acho que minha filha fala que eu penso muito como criança. Eu devo ser mesmo uma criança, porque eu fico pensando, gente, eu vou me privar daquilo, eu vou pegar, sendo que não é benéfico para mim. Imagine colocar isso numa criança, ó, você gosta do hambúrguer, mas você não pode comer mais. Você gosta do milkshake, mas você não pode comer mais. É difícil, então, né? É muito difícil. Se a criança não tem nenhuma patologia, por exemplo, se ela não tem um diabetes, alguma coisa mais séria, então, assim, não é indicado fazer dieta para as crianças, tá? Se ela não tem alguma coisa mais séria relacionada à saúde dela, né? Então, por exemplo, uma criança diabética, ela realmente tem que ter restrições, né? Aí sim. Agora, a criança está acima do peso, mas eu vou deixar ela comer tudo que ela quer? Não. Só que a gente tem que mudar essa palavra, né? Então, assim, nós não vamos fazer... A gente começa como? Fazendo uma educação nutricional. Isso engloba a família toda. A família inteira tem que fazer essa educação nutricional junto com a criança. E acaba beneficiando todo mundo, né? Então, por exemplo, né? A criança gosta do hambúrguer. Ela pode comer o hambúrguer. Ela só não vai poder comer o hambúrguer sempre, né? Então, assim, vamos fazer uma alimentação saudável, 80%, 90% dos dias, e nós vamos deixar um dia da semana, você quer comer o hambúrguer, então você vai comer o seu hambúrguer. O que não pode é, eu gosto do hambúrguer, então eu vou comer um dia sim, um dia não, o outro, eu também quero hambúrguer, e tentar fazer as opções saudáveis até em casa, fazer um hambúrguer caseiro, né? Então, assim, vamos pegando umas receitas mais saudáveis. Eu tenho, se vocês quiserem, me peçam, que eu encaminho para vocês, e dá para gente deixar o hambúrguer que essa criança gosta, fazer uma versão mais saudável. Mas assim, sem restrição, porque não pode. Não é aconselhável. A criança já cresce. Já cresce. Sim. Então, assim, eu acho que o interessante é a gente, quando a gente começa a colocar uma alimentação mais natural, né, mais saudável para a criança, porque se você faz uma anamnese do que ela come, né, da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir, não é só o hambúrguer, sabe? Então, assim, tem várias coisinhas durante o dia que acabam atrapalhando muito, né? E que são calorias vazias, porque às vezes a criança está muito acima do peso e está deficiente de nutrientes, né? Porque é muito açúcar, é muita caloria vazia que não nutre o corpo da criança. Então, a gente começa assim, com a educação nutricional, colocando alimentos saudáveis para ela comer na maioria do dia, da semana, e deixando, eu gosto muito, e você começa a fazer acordos, sabe, com a criança. Então, você gosta de hambúrguer, né? Então, vamos fazer um combinado? Você vai
fazer direitinho durante a semana, tal, e aí no domingo você vai comer o hambúrguer no restaurante que você gosta, entendeu? Mas assim, aí a criança até vai esperar. Não assim, não, você não pode mais comer hambúrguer. Não, isso de jeito nenhum, entendeu? Porque daí a restrição gera compulsão. Pode não gerar agora, mas lá na frente. Se falar para mim que eu tô de dieta e não pode, pronto, eu quero comer até a parede. É literalmente isso. Mas pode. Eu falo muito isso com os meus pacientes. Eu falo assim, eu não quero essa palavra dieta. O que nós vamos fazer agora é um estilo de vida mais saudável. Então, assim, nós vamos. É um estilo de fazer opções saudáveis. Você gosta da sua pizza? Você vai comer sua pizza. Não tem problema. Mas vamos fazer uma semana saudável para você ter o prazer de comer a sua pizza sem culpa. Então, eu trabalho muito isso. André, eu vou te colocar numa saia justa. Ninguém tá ouvindo a gente, tá? É mais difícil lidar com a mãe ou com a criança? A mãe. É certeza. Eu tenho pra mim que é muito mais difícil. Meus filhos, por iniciativa própria, sozinhos, eles não tomam refrigerante. Eles falam que não faz bem pra eles. Se eu peço pizza, eles falam assim, mãe, eu não vou comer. E os dois não comem. Aí o que eu faço? Eu não peço mais, porque vou colocar eles gostam, eles só não acham que é saudável. Então eu não peço mais pizza. Então, por exemplo, refrigerante não entra mais, suco de caixinha, eles não tomam. Você entendeu? E a menina tem 15, meu filho tem 19. Então, algumas coisas, por exemplo, bolo, agora eles estão abrindo de novo uma exceção, mas chocolate já cortaram. Então, é engraçado. Foi o inverso, eu tô tendo que me readaptar por eles. Ainda bem que eles têm mais juízo e consciência do que eu, né? Eu falo, né? Começa a fazer a reeducação alimentar, a família inteira ganha. A família. É verdade. André, agora uma outra pergunta que está aqui, que alguém colocou aqui também. Peixe, frutos do mar. A partir de que idade? Então, ó, a introdução alimentar começa no 6º mês, né? Vamos colocar assim, começa no 6º mês. Do 6º ao 10º mês, nós temos a janela metabólica, que é interessante introduzir os alimentos alergênicos, sim. O ovo, o peixe, é lógico, assim, com cautela, né, gente, né? Não vamos... agora, por exemplo, o peixe cru é a partir dos 2 anos. E na realidade tem que ser um lugar, assim, muito confiável, porque o risco de... é muito... Então, assim, agora, os frutos do mar, e também entra naquela... Eu não tenho o hábito de comer frutos do mar. Meu filho tem 7 meses. Eu vou introduzir frutos do mar para ele. Também não tem essa necessidade, entendeu? Não tem problema nenhum a partir do 6º ao 10º mês. Tem estudos que já comprovam que se você fizer a introdução dos alimentos que são mais alergênicos, nessa fase, a tendência é ele não ter a alergia. E se você não introduz, posteriormente ele pode desenvolver uma alergia. Então a gente tem que aproveitar essa janela metabólica. Agora, os peixes crus, só depois de 2 anos, de lugares muito confiáveis, gente. Isso é interessante, André, você falar essa janela metabólica, que eu também não sabia, porque a gente vê muito essa coisa de não come glúten, não come lactose, não dá isso, não dá aquilo. E às vezes, por falta de informação, a mãe fala, então não vou dar nem glúten, nem lactose para o meu filho desde o dia que ele nasceu. E aí, uma alergia que ele não teria lá na frente, ele pode ter porque você não introduziu um alimento. É isso que eu entendi? É isso. É isso. E assim, essa história do glúten e lactose realmente é polêmica, é um problema, porque pessoas intolerantes à lactose realmente precisam retirar a lactose da alimentação. E assim com o glúten também. Porém, tem uma certa modinha que fala, não, o glúten
é inflamatório, o leite é inflamatório, eu não vou mais tomar. Eu não tenho problema nenhum hoje, eu deixei de tomar leite, deixei de comer alimentos com glúten. Quando eu for comer, eu posso desenvolver uma alergia, uma intolerância. Então, Isso, assim, inclusive, tá com bebês, né? exatamente. Então, assim, por exemplo, a gente tem que introduzir, se ele não tem, né? Agora, crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, porque a alergia à proteína do leite de vaca é diferente da intolerância à lactose. A intolerância à lactose, o nosso organismo não tem a enzima que digere a lactase, né? Que é o açúcar do leite. Já a alergia à proteína do leite, o nosso organismo entende que a caseína, que é a proteína do leite, é um organismo estranho. E aí ele reage à caseína, à proteína do leite, que são as crianças que têm a APLV. Então, assim, geralmente as crianças, os bebês, alguns têm APLV. E os adultos e os idosos desenvolvem intolerância à lactose. Normal, não é regra, mas normalmente é isso. Também, como que você, você consegue identificar num bebê, quando você entra com os alimentos, claro que ele vai ter alergia ao leite materno, que ele é uma criança que tem alergia à caseína? Então, ele tem dores de estômago, de barriga, diarreia. É uma reação alérgica do organismo. Ele tem coriza, ele espirra muito, mas assim, quem faz essa identificação é o pediatra, não é o nutri, tá? O pediatra que faz identifica isso. Então, só fica o alerta para as mães que assim. Só fica o alerta para as mães que assim, a criança precisa se expor a todo tipo de alimento para ela não desenvolver uma intolerância lá na frente de algo que ela não desenvolveria se você tivesse oferecido. Apresentada, exatamente. E a gente aproveita ela, né, que é do 6º ao 10º mês. Que é pouquinho, né? A gente está falando aí de 4 meses. Então. E é bem na época que a criança está conhecendo os alimentos, né, mesmo. E outra pergunta que eu tenho aqui que eu ofereça para a criança, fica atento no dia seguinte, nos outros 2 dias, procurar não oferecer muitos alimentos novos. Então, hoje eu ofereço, por exemplo, né? Hoje eu ofereci o peixe. Amanhã eu vou fazer o camarão, por exemplo. Então, não, eu ofereci o peixe hoje. No dia seguinte eu vou oferecer a carninha, que ele estava acostumado, o franguinho, e vou observar, porque às vezes a alergia pode vir, ela não vem na hora, pode vir 2, 3 dias depois do que a criança ingeriu. Então tem que ficar bem atento. Observar, né? Observar bastante. Outra pergunta comum aqui meu filho não come carne, não gosta de carne. Isso pode atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento dele? Ele não consumir nenhum tipo de carne? Não. Ou seja, ou, por exemplo, a mãe é vegetariana ou vegana e não quer dar carne pra criança. Tá. São casos diferentes. Os 2 casos, né? Uma ela não ofertou e a outra a criança não gosta. Então, por exemplo, no caso dos vegetarianos, a gente precisa entrar com uma suplementação de B12, porque a vitamina B12, ela só é obtida na proteína animal. Então, esse é um caso. As outras proteínas vêm na forma dos legumes, as leguminosas, os feijões, aí não tem problema das outras vitaminas, mas específico a B12, nos bebês, nas crianças vegetarianas, ela tem que ser suplementada. E ficar de olho no ferro, como que tá o ferro dessa criança. Normalmente, quando os pais são vegetarianos, né, as crianças não costumam ter problemas suplementando a B12 para não faltar, porque a B12, a gente só consegue a B12 na origem animal.
né? Nos vegetais, mesmo os vegetais que são ricos em proteínas, as leguminosas que são ricas em proteínas, ela não contém a B12. Então, precisa suplementar. As crianças que... Aí é o outro caso. A criança não gosta de carne vermelha. Não tem problema. Ela pode comer outras proteínas em substituição à carne vermelha. Tem o frango, tem o peixe, tem o ovo, que é riquíssimo em proteína. Então, assim, nesse caso da criança que não gosta da carne vermelha, a gente substitui com outros tipos da carne branca, nos ovos, no peixe, não teria problema. São casos distintos. Olha, eu vou te falar, tem bastante pergunta. Outra coisa que eu percebi é assim, continua essa deficiência, acho que na loja. Primeiro que são esse negócio de legumes e verduras, você já respondeu bem. Só que tem gente que fala assim, Mônica, também cabe leguminhos, por exemplo, acho que cenourinhas, nunca mandei, né? Tomate, que acaba sendo uma fruta, mas essas coisas, o que eu posso agregar mais para eles na lancheira e que não prejudica? Então, ela falou que tinha aqui o abacaxi, Hidratado, a banana, uva passa, Então, isso, essas coisas, castanhas, né? Nozes. elas querem exemplos de coisas mais saudáveis para aumentar o leque. Não só a bisnaguinha com presunto e queijo, aquela coisa, né? então, assim, por exemplo, né? Vamos montar uma lancheira saudável. O que eu preciso ter numa lancheira saudável? Uma fonte de carboidrato para dar energia, que seriam ou pão, ou o bolo. Vamos pensar num bolo caseiro, tá? O pão, o bolo, ou uma batata cozida, aquelas batatinhas pequenininhas, sabe que você cozinha e tempera e a criança pode comer? Seria uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, ou o queijo, ou um iogurte, ou um patezinho de atum, por exemplo, seria legal também, e uma vitamina, que seriam as frutas, e uma fruta. Então, assim, você tendo um carboidrato, uma proteína e uma vitamina, que estaria nas frutas, é perfeito. Dá pra gente brincar muito com esses três. E dá para ser prática também, não é só brincar. Tem coisas que a gente consegue ser prático. Então, por exemplo, a abacaxi tem, por exemplo. As castanhas também tem. Essas coisas é prática. Castanha é muito bom, porque é gordura boa, né? Que vai dar energia e é super nutritivo. Fazer ovinho cozido e mandar na lancheira. Uma fonte de proteína excelente também para criança. O ovinho de codorna. Aí você quer falar um de codorna, né? Aqueles acho que do filme, né? A cenourinha, então, aquela cenourinha também. O pepino, você corta ele leitinho também. Gostoso para levar e para tá comendo, né? Tem muita Isso coisa funciona legal. mesmo, doutora? Ou a gente só está falando de coisas que a gente vai colocar do jeito que vai e volta? É gostoso Não. mesmo para a gente começar a inserir? É gostoso, sim, desde que a criança tenha o hábito de comer em casa essas coisas. Porque assim, não adianta também a criança não comer em casa e a gente faz a lancheira dela linda, né? Super nutritiva, só que ela não tem o hábito de comer. Então ela não vai comer. Mas se ela tiver esse hábito de comer em casa, funciona assim. Então funciona assim. Eu teria que introduzir, pelo menos em casa, essas pequenas coisas, por exemplo, a cenourinha pequena, deixar à vontade para ele, ver se ele vai gostar, né? Um tomatinho, cereja, deixa ele lá. Aí vou deixando até a gente perceber que ele gosta desse tipo. E depois eu monto a lancheira dessa forma. Sempre com esses 3 nutrientes. Nunca somente um ou somente outro. De preferência Não, os 3. o ideal, a gente, né, estamos falando do mundo ideal. O ideal é que tenha os 3 nutrientes: o carboidrato, a proteína e a fruta. O ideal seria esse, mas que a gente não consegue, não foge muito disso. Eu tô sem tempo, o que eu vou mandar pro meu filho? Um pão com queijo
e uma maçã. Eu montei o carboidrato, o pãozinho, o queijo, a proteína e a vitamina está na maçã. Ou a banana. Entendeu? Então, assim, mesmo sem tempo, estou sem tempo, vamos pensar na coisa assim, né? No mais prático. Ah, não tive tempo de fazer um bolinho, porque o muffin a gente pode fazer aqueles bolinhos com maçã, já com a fruta dentro do bolinho, né? Que fica com aveia, com outros tipos de farinhas também, que aí já estaria tudo ali. Também é legal, mas eu não tenho tempo, não tive tempo de fazer isso. Não tem problema. Não vamos inventar a roda, né? Vamos pegar um pãozinho, colocar um queijo, uma fruta e tá completa a lancheira dele. E água. A melhor coisa que tem para colocar na lancheira da criança é água. Entendeu? Aí, a gente está falando um pouquinho antes da água começar, e tem gente que tem intolerância à lactose, aí vai numa festinha infantil. Aí, tem um monte de bolinho aqui, e todo mundo acha isso um problema, porque não quer que a criança faça vontade, mas você vê, aqui tem. Então, Sim. quando a pessoa se planeja antes, dá para fazer tudo direitinho, né? Gente, um vídeo que eu coloquei lá no YouTube hoje. O planejamento é a chave do sucesso para tudo, né? Vamos planejar, tem um aniversário, a criança tem esse tipo de limitação, a mãe não tem tempo, vamos passar na Edi. Tem várias coisas, vários produtos saudáveis sem lactose que a criança pode estar levando e está interagindo com os amigos e a criança ela é muito inteligente e ela se adapta muito fácil. Então, assim, ela sabe que se ela comer, ela vai passar mal. Ela não vai comer. Sabe, assim, a gente sofre mais do que a criança. Eu vou dar um exemplo. Assim, quando os meus filhos eram pequenos, a gente não tinha esse monte de informação. Mas acho que eu já era intuitiva para a alimentação natural. Eu fazia um cardápio para eles, já colocando ali exatamente uma proteína, uma verdura, um legume, que tinha a moça que cuidava deles para mim, né? Que ficava com eles, quando eles voltavam da escola. E aí eu fazia aquele cardápio e no sábado ou no domingo eu ia no supermercado no sacolão e já comprava para a semana inteira. Até para evitar que a pessoa que ficasse com eles fizesse coisas não saudáveis. Então eu colocava na porta da geladeira exatamente o que eles tinham que comer e deixava para ela preparar. Dava trabalho, dava, mas eu fazia esse cardápio uma vez no mês, né? Já deixava organizadinho, já me preparava no final de semana para comprar as coisas. Eu lembro até que os meus filhos têm bastante diferença de idade. O mais velho, quando a Maria, que trabalha comigo até hoje, às vezes ela não fazia o cardápio, ele me ligava e falava assim: a Maria não seguiu o cardápio. Porque ela não está fazendo o que você pediu. Porque às vezes, sei lá, você tinha colocado, sei lá, chuchu. E não tinha chuchu na feira aquela semana e eu não trocava no cardápio. Aí ele me ligava e falava: não vou comer porque não tem chuchu no cardápio, entendeu? Então eu fui acostumando eles desde pequeno, ele já era maiorzinho, ele já sabia ler, a ele mesmo ir se adaptando e ver que ele precisava comer aqueles nutrientes saudáveis. Só que isso requer organização, né? Eu tinha que me organizar. Hoje a gente pode consultar uma nutricionista e a nutricionista nos ajudar a fazer esse cardápio. Nem sei se vai fazer certo, tá, Andréa? Mas eu provavelmente fiz um monte de coisa errada. A intenção boa. A intenção era boa, mas também eu me organizava, né? Eu montava uma planilha em Excel com o cardápio do mês inteiro já. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que vai no almoço, que vai no jantar, que vai no lanche, e me organizava de comprar aqueles ingredientes no final de semana. Porque a vida corrida não me permitia que eu fizesse isso durante a semana. Não dava tempo, né? Então, eu acho que a organização ela é muito importante, porque senão você vai pegar o que está mais fácil para dar. A gente faz isso, né? Você pega o que está mais fácil para comer. Eu brinco que lavar uma salada demora. Não, mas demora. Você picar o tomate, você cozinhar os legumes, tudo demora. Você tem que tirar um dia para fazer isso. E aí, no decorrer do dia, como você está corrida, você acaba optando pela fritura. Exatamente. Pelo pronto. É o planejamento. Cansado em casa, se você já tiver programada a sua alimentação
você cansado, esgotado, mas você tem a sua carninha congelada, a sua alimentação pronta, que você só precisa tirar da geladeira para comer, ou, não, eu vou ter que fazer a minha alimentação. Aí a gente a tendência é ir para o mais fácil. Então, assim, o planejamento, perca, né? Um tempo na semana para planejar todas as refeições, a gente ganha muito, muito em qualidade, muito. O que eu fazia muito também era assim, sei lá, vou fazer um purê de mandioquinha. Eu já fazia uma quantidade maior, talvez usar 200 gramas, eu usava 400, e parte eu já congelava. Que era para sempre ter um backup na geladeira, para na correria não ir para porcaria. Então eu procurava sempre ter uma outra coisa ali, porque quando eu estou fazer 200 gramas de mandioquinha ou fazer 500 gramas de mandioquinha no purê, é o mesmo, trabalho é o mesmo. É mais fácil fazer até 500. Exatamente. Você pica, sempre sobra, né? Você vai picando um pouquinho de pouco, um pouquinho de outro, quando você vê, é um montão, né? Então acho que isso pode ser mais então, assim, a organização é tudo. Mais perguntas, Mônica? Vixe, eu teria pergunta para mais de metro aqui. Uma coisa que me perguntaram aqui também é se crianças que têm intolerância à lactose têm cura. Se com o tempo eles vão desenvolvendo, não tem cura, mas se melhora essa intolerância pelo resto da vida. Geralmente, né? Vai aumentando tem, né, a alergia à proteína. A caseína é mais complicada, né? Eu sei que a caseína é muito mais complicado. Não, então, a criança que tem alergia, que é a PLV, que tem alergia à proteína do leite, geralmente aos 2 anos ela já não tem mais, ela já conseguiu. E a intolerância à lactose também. Assim, com o passar do tempo, a criança vai ficando mais tolerante, consegue tolerar mais. Mas isso tudo tem que ser com muita cautela, né, gente? Não é rápido. Mas as crianças com a PLV, com 2 anos, geralmente, elas já não têm mais. Às vezes com 5 anos, e é raro, é muito difícil quem continue com essa alergia. O André tá cheio de elogios aí pra você, viu? Nutri maravilhosa. Eu vi um monte passando. A mentora da vida. E eu percebo que assim, gente, eu mandei hoje a lista pro pessoal, eu percebo que muita gente fala, gente, o período de por exemplo, assim, de janta, de fazer lição, trabalho, mas o que eu percebo é que as pessoas às vezes assistem depois, procura saber qual foi a resposta aqui. Então, não tem problema, né? E depois, se passou despercebido aí, pode mandar um direct ali, a gente procura saber com você. Essa Nutri sabe tudo e é muito querida. Olha. Agora, quem é essa pessoa? Tatiana. Tem gente, olha, a Tati é uma querida também, minha paciente. Então. Gente, essa live vai ficar aqui no Insta, eu deixo gravado, depois eu subo no YouTube. Então dá para compartilhar. Isso que a Mônica falou. Se a gente não conseguiu responder tudo, manda pra gente no direct. É porque faltou bastante, gente. A gente tinha 26, gente. E dentro das minhas 8 tinha umas 20, sabe? Porque é aquela complementar. Mas só para falar uma coisa que eu achei importante quando eu cheguei aqui, é que assim, a gente falou muito da alimentação de bebê, né? Porque a gente associa o infantil a isso. Mas eu percebo que, assim, olhando aqui um pouco antes que a Edi estava fazendo as coisas, eu percebo que a gente complica de bobeira. Por exemplo, tem várias coisas que é do paladar da criança que ela gosta numa loja de produtos naturais. É porque a gente acaba, querendo ou não, fazendo o seguinte, associa que tudo que é natural ou dá trabalho, ou é caro, ou não é gostoso. Exatamente. E não é nada disso, né? Tem chocolate ali, tem banana chips, que é uma delícia, tem castanha, tem uva, passas, tem um monte de alimentos. Eu fico com temperos na loja da Edi. Os temperos naturais. Então, assim, a gente pode muito a alimentação com os temperos naturais, gente, né? Com as ervas. E é super saudável. E a gente aqui no Manjericão, eu tenho divulgado muito isso, que é a questão da pureza, né?
da gente ter lá um técnico e ter garantia que o produto é puro. Então, não vai usar uma fábrica pura, o nosso óleo salsa e cebola é só desidratado. Então, eu concordo com as mães, né? Eu tive filho pequeno, trabalhando fora, igual todo mundo, assim, não era diferente de ninguém. E às vezes você precisa, assim, eu gosto de colocar o óleo salsa e cebola, gosto de ter fresco, também gosto de fazer. Só que às vezes na correria, você pode substituir por um desidratado, né? Puro. Sim. Sem glutamato, sem sódio, sem conservante, sem corante, E você... né? Você pode usar, Exatamente. vai ficar gostoso, né? Mas às vezes não dá, gente. Eu acho que a maioria das vezes é mito, gente. É difícil. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que é muito resistente à mudança. Eu achava que era uma pessoa super flexível. Mas, ultimamente, eu tenho percebido que eu sou flexível igual uma bigorna. É zero minha flexibilidade. Porque você tem que mudar muita coisa que, inclusive, envolve cultura. Você entendeu? Tipo assim, chocolate tá falando para pedir. Chocolate ao leite, zero lactose, não é gostoso. É mentira, é uma delícia. Eu levo, às vezes, pro meu pai diabético. Veganos, né? É uma delícia aquele negócio. Você não vê diferença alguma. Tem sorvete que eu já comprei vegano aqui de uma marca que eu gostei bastante. Nem sabia que era vegano, mas a Laura tinha levado sem querer. Eu adorei. Então, assim, tem coisas que a gente já fica com aquilo. Ou vai dar trabalho ou não é tão bom. E é mentira. Mentira, outro dia eu levei um saco de banana chips. Aí errei na quantidade, porque eu comi a banana, o saco inteiro. Entendeu? Mas aquele negócio é uma delícia, né? Não tem maturidade, não tem. Aí, por exemplo, castanha, que eu coloquei junto, mix que você fez, que umas meninas fez aqui uma vez pra mim. Comi um monte. Ela falou pra mim comer aos poucos, acho que é a Ana, né? Aos poucos, pra saciar um pouco a fome. Tipo, pra ficar mastigando. Filha, peguei o meu saquinho, eu comi, foi tudo, porque é gostoso. Uva passas com castanha de caju. Ô, Mônica, mas você sabe um segredo que a gente sempre tem que estar muito atento? Você vai se alimentar. Você tem que prestar atenção no que você está comendo. Você não pode, eu peguei um saquinho e eu fui comendo. Provavelmente você estava fazendo qualquer outra coisa que você comeu, não registrou o que você comeu, porque você não estava prestando atenção. Estava então, assim, com foco na quantidade sem perceber. É muito importante a atenção plena no momento da alimentação. Então, assim, o jantar em família. Vamos fazer o jantar em família uma alimentação gostosa, um momento prazeroso que a gente reúne a nossa família, que a gente consiga conversar como foi o dia, sem televisão, sem o celular, e você estar atenta no seu prato. Outro detalhe também que é muito importante. Você comeu, deu uma garfada, descansa o seu prato, deixa o garfo no prato, mastiga. A nossa digestão começa na boca. Então, assim... Ô, Mônica, vem passar aqui comigo, viu, Mônica? Olha, literalmente a minha filha fala que eu sou uma criança. Eu sou uma criança, porque literalmente eu faço quase tudo errado. O que me mais me chateia é, por exemplo, assim, às vezes eu ter consciência que eu preciso melhorar. Por exemplo, esse negócio mesmo de comer sem perceber. Se eu tô passando, eu belisco. Eu nem tô com fome, eu acabei de almoçar. Por que que eu tô beliscando? Tem alguém mandando uns parabéns pra gente, a distribuidora Cortez. Obrigada, viu? Não é à toa que a Mônica trabalha com loja de roupa infantil, né? Você vê como que... Mas eu, pelo menos, é o seguinte, eu converso muito com as minhas clientes e instruo coisas totalmente diferentes. Por exemplo, assim, eu odeio, de verdade mesmo, isso eu abomino. E se acontece na minha frente, às vezes a gente toma certos cuidados. Da pessoa falar pra criança, nossa, essa roupa ficou horrível em você, mas também você parece uma baleia. Menina, eu saio até de perto, porque ali perco a educação. Você entendeu? Porque eu acho que eu me comporto como uma criança, mas eu sei que literalmente ela tá fazendo, ou está daquele tamanho por uma responsabilidade minha. Eu falo muito isso aqui. Você entendeu? Então, se eu já não tô tendo consciência, eu vou culpar meu filho pelos meus atos. A criança é uma esponja. Então, é assim, a gente fala, olha, faz o seguinte, tem pessoas que lidam direto com isso, coloca no esporte, eu sempre indico pessoas que têm
prazer de fazer aquilo com esporte mesmo. Tipo, olha, coloca ali naquela academia que vai ter um foco pro seu filho. O cara trabalha também o psicológico dele. Mas assim, eu faço errado para mim. Mas com a criança, eu procuro ter um direcionamento importante. Não pode ser, libera tudo, come tudo. A gente muitas vezes a mãe vem e fala assim, mas ele só come biscoito e salgadinho. Aí eu falo, criança tem carro, dirige, pega o cartão de crédito, vai no supermercado sozinho, quem é que compra o biscoito? Né? Não é a criança que tá comprando o biscoito. Então, a responsabilidade é dos pais. Você está colocando aquele alimento dentro de casa. Então, você não pode culpar a criança por estar comendo aquilo. Não, a gente não está falando aí de um adolescente que a gente já não consegue mais ter controle. Eu tenho casos aqui, você deve ter muito mais do que eu, de vir criança com 5 anos com colesterol alto. 5 anos de idade. Gente, uma criança de 5 anos não vai ao supermercado sozinha, me desculpe, ela não enche o carrinho dela. Então eu acho que os pais, é isso que a Mônica falou, os pais são totalmente responsáveis. Né? Quando a gente está falando, adolescente é difícil, né, a gente controlar, mas a criança... Porque a gente que faz as compras, a gente que fala assim, eu cuido da despensa aqui de casa. E procuro orientar o meu filho a fazer as melhores escolhas. Mas voltando naquele assunto da restrição. Por exemplo, meu filho adora refrigerante. Ele adora. Eu não compro aqui para casa. Porque assim, se eu comprar, vai ser discussão, vai ser briga. Por que eu vou comprar? Mas, quando a gente sai para jantar um final de semana, eu deixo ele tomar o refrigerante. Entendeu? É aquela coisa da restrição. Eu gosto, não, dói. Mas eu não posso repetir, entendeu? Porque daí vai gerar a compulsão que nós falamos. Então, assim, para que eu vou no supermercado e eu vou trazer refrigerante para casa? Se não tem, se não tem, ele não está vendo, ele não vai querer. Sobre falar também de ver, eu percebo que é o seguinte... O meu filho, que é mais velho, hoje ele malha por ele mesmo. Cortou bastante coisas por ele. Mas você sabe que é um erro também que eu percebo, que eu cometi, vejo outras pessoas comentar, é que a gente não enxerga que o nosso filho está ficando obeso. Na nossa cabeça, isso é saudável. Como eu sei que eu falo, gente do céu, hoje eu vejo a foto dele, que uma vez ele olhou a foto dele na piscina e ele estava com peitinho. Ele falou assim, mãe, eu tô gorda? Eu falei, não, mas eu não estava enxergando. Hoje, quando eu vejo aquela foto dele, ele estava extremamente gordo, entendeu? E ele decidiu mudar por ele. Olha a consciência dele, graças a Deus, porque ele teve mais juízo do que eu. Mas hoje eu percebo que não é que eu não quis enxergar, eu realmente não enxerguei que ele estava fortinho. Então, como você Andréa, né? A criança está acima ou abaixo do peso? Então assim, nós temos as curvas de crescimento, né, das crianças. Então vai de 0 até 19 anos. Então a gente pega o peso da criança e a altura da criança. Então faz o peso dividido pela altura ao quadrado. A gente vai chegar no índice de massa corpórea. Nesse índice, ou não só do IMC, mas pelo peso e pela altura, a gente coloca nas curvas de crescimento. E aí a gente vai acompanhando. Então, tem a curva, vou falar de uma maneira genérica, tá? Tem a curva dos 50%. Então, o ideal é a criança estar no 50%, no percentil 50%. Então, ela está com o peso ideal. Mas só que tem, dos 50%, tem até o 25, o 50, o 75. Então, assim, 25 para cima e 25 para baixo, a criança ainda tá tudo ok, entendeu? Mesmo ela não estando... Agora, quando ela está acima do P75, então, assim, ela já estaria acima do peso recomendado. A criança abaixo estaria abaixo do peso recomendado. Mas assim, o que a gente não pode olhar a curva pontualmente, tá? Então assim, eu tenho que acompanhar o decorrer
dos anos, como que tá. Então, por exemplo, uma criança que ela segue a curva do gráfico de crescimento dela, mas ela está sempre um pouquinho abaixo do P50, do ideal, bem do meio, ela está um pouquinho abaixo, mas ela vem abaixo desde o dia que ela nasceu. Então, assim, ela está crescendo, desenvolvendo, mas ela vem abaixo, como acima, né? Pode acontecer também estar acima. O que não pode ter é a criança tá vindo nesse crescimento aqui. De repente, ela faz aqui. A curva dela subiu muito. Então, assim, a gente consegue ver pelo acompanhamento da curva de crescimento. Então, mais uma vez, e o ideal é que tem que obedecer, geralmente, o desenvolvimento da criança. Tem criança que fica geralmente abaixo da média, tem criança um pouquinho acima. O que não pode ter é essa sazonalidade de full, ou descer muito, ou subir drasticamente. Então, assim, o ideal é que a gente não olhe pontualmente, né? O ideal é que a gente tenha o acompanhamento da curva. Geralmente, os pediatras fazem isso, né? Nas consultas de rotina. Nós nutris também colocamos, né? Mas o pediatra, desde que o bebê nasce, né? Que ele vai fazendo aquele acompanhamento mensal, geralmente eles colocam nas curvas. Legal. Ali, não queria desanimar, não, mas se a gente for pela listinha dela, a gente vai ficar aqui até 5 da manhã. Tem 20 e poucas perguntas. Ai, eu tinha mais uma coisa só para perguntar. Lembrei. Suplementos vitamínicos. Vou até contar uma história engraçada. Eu sempre fui miudinha, pequenininha, né? Eu nasci pequenininha. Então, a minha curva de crescimento sempre foi baixa. Eu lembro que a minha mãe e meu irmão era ao contrário. Ele sempre foi grande. E a minha mãe me levava no farmacêutico, naquela época a gente não tinha pediatra, e o farmacêutico me dava injeção de ferro. Porque minha mãe disse que tinha vergonha de sair comigo com meu irmão. Porque meu irmão era grande e eu era prima de outro lado, porque eu fui bem pequena. E a sua qualidade. Exatamente, a minha curva sempre foi baixa, o meu irmão sempre foi acima. Mas naquela época, gente, ninguém tinha informação, não tinha pediatra, né? Não tinha essa capaz de falar que era desnutrido. Minha mãe disse que tinha vergonha de sair comigo, porque parecia que eu passava fome, que ela me dava comida. Os suplementos. Então, eu queria perguntar sobre os suplementos. Tem muita mãe que ainda faz isso hoje. Desculpa, Edi, cortou. Você pode repetir? Eu falei disso porque, assim, isso aconteceu, eu já fui criança há muito tempo, né, gente? Mas, hoje em dia, eu ainda ouço comentários de mãe, não sei, a Mônica, de ouço também. Eu vou dar uma vitamina, porque a vitamina não vai fazer mal, porque ela está precisando, ele está precisando de uma vitamina. Como é isso? Que era a minha última pergunta. Na realidade, assim, a gente tem que analisar os sinais e os sintomas de deficiência da criança. Porque, às vezes, a criança, ela come pouco. Então, a expectativa da mãe com a criança. A criança come pouco, mas ela come coisas com qualidade, de qualidade. Então, a gente está prezando pela qualidade e não pela quantidade. Suplementos vitamínicos, se realmente houver necessidade, o ideal é que você tenha um exame de sangue para você realmente ver se está faltando. Porque assim, o ferro, por exemplo, eu não posso afirmar que a criança está com uma falta de ferro sem olhar o exame de sangue dela. E de repente eu dou ferro para a criança. O ferro é muito inflamatório quando ele não tem a necessidade. Então, assim, eu acabo atrapalhando ao invés de ajudar. Então, assim, qualquer suplemento de vitaminas, o ideal é que tenha um exame para você estar comprovando realmente a falta da vitamina. Porque as mães, elas costumam ser mais exageradas, né? Então, assim, a gente... Minha mãe exagerada? Que isso? Eu tô pensando se o efeito da vitamina que eu tomei com 15 anos fez agora. Porque, tipo, eu me achava tão magra que eu usava 2 calças debaixo da minha calça jeans para parecer gostosa. Hoje, se eu andar pelada na rua, eu faço o efeito contrário. Você entendeu? Então, assim, talvez eu tomei era um monte de vitamina de ampola, né? Que a gente colocava em suco. E aquela... Gente, eu tomava biotônico com ovo de pata. biotônico com ovo de pata, eu
odiava, mas eu tinha que tomar aquilo todo batido. E ainda colocava leite condensado pra ficar bem saudável. Também que o mundo mudou um pouco, né? Ó, essa aqui, ó, é a que tomou suquinho de laranja com 4 meses. Ai, tá vendo? É duro, viu? Mas a gente tá aí, todos são vivos. Sim, né? é que agora Deus. então, assim, eu falo assim, a partir do momento que você tem a informação, tem como fechar os olhos para né? Aí passa a ser ignorância, né? Você tem responsabilidade sobre aquilo. Minha mãe não tinha, gente. Eu também. Então, eu também não tinha. Eu também dei suquinho para minha filha lá. Tá aí. E aí, podia ter sido a última da Edi, mas uma coisa que eu vim com isso, porque foi bem sério essa semana, uma cliente nossa comentou, e a gente sempre pega experiências com ela, de várias coisas, né? E ela falou assim, uma coisa que me chocou essa semana, a filha dela perdeu 8 quilos em quase 10 dias. Sabe como? Anorexia. Esse negócio de não comer para não engordar. Entendeu? Você vê como tem dois extremos. Tem pessoas que querem fazer uma dieta para tipo, cortar para a criança, porque está muito acima do peso. E tem essa sociedade que às vezes cobra tanto que a menina. E aí eu pensei que era só ela. Não. Às vezes, se não tomar cuidado, até em casa tem. Sim, então a gente tem que tomar. Os pais, né? Os pais têm que tomar muito cuidado com o que falam com os filhos. Porque a criança, ela assimila isso, né? Então, olha essa roupa, você tá gorda. Gente, isso é um crime. Porque eu também não admito. naquele momento, pode ser que a criança não se deu conta, mas ficou aqui no subconsciente dela. E lá na frente, ela pode desenvolver sérios problemas disso. Então, assim, é muito delicado a gente trabalhar. Eu também acho que às vezes a gente não escuta só em casa. Porque, por exemplo, essa pessoa, essa cliente, eu vou te falar, ela foi mãe cedo, por opção, e ela é super participativa, sabe? E ela detectou logo, mas isso também vem da sociedade. Isso vem das amiguinhas da escola, isso vem de, eu sou magra. E, gente, hoje eu sou fortinha, mas nem sempre fui fortinha. Mas a gente tem que estar bem com o estilo de corpo que a gente tem. Mas não, tem gente que cobra. Os adolescentes, eles são cruéis entre eles, né? De orientadores, de estar atento e de estar sempre estimulando a autoestima das nossas crianças. Sempre. A gente sempre tem que estimular palavras positivas, palavras de amor e estar atento a qualquer tipo de outras coisas que a criança ou o adolescente possam estar, que nem você falou, que a sua cliente, não foi? Ela pegou isso rápido, porque... Pegou em uma semana, ela falou, filha, é o seguinte, eu jamais vou pedir para você morrer de comer e tal, mas a gente vai procurar uma nutricionista de comportamental, acho que com ênfase em comportamental, a gente vai procurar um médico endocrinologista e a gente vai procurar uma academia que faça você entender quais são suas necessidades. Perfeito. Então, tipo, ela já colocou uma coisa multidisciplinar. Muitos não têm essa coerência. Não. E também, às vezes, nem esse recurso. Mas aí você vê, como que a gente falou também, cultura é tudo. Porque, por exemplo, tem muita coisa que não envolve você ter dinheiro. Mas você tem informação. Exatamente. Porque quantas coisas você encontra hoje em vários lugares? Você não precisa ter. Os voluntários, assim, eu acho que o que é muito importante é nós estarmos atentos. Atentos dentro da nossa casa e atentos com tudo que acontece. Muito importante isso. O ouvido tem que estar atento, né? É verdade. André, eu juro que é a última pergunta. Vamos? Em que momento eu, mãe, devo procurar uma nutricionista para o meu filho? Olha, eu como nutricionista, a partir do momento que você está pensando em engravidar, você já deve procurar uma nutricionista, né? Então, assim, aí, porque nós temos os tentantes, né? Então, assim, nós vamos preparar todo o seu organismo para que você consiga ter uma gestação saudável, gerar um bebê saudável, minimizando qualquer risco
de intercorrência que pode acontecer na gravidez. Então, assim, a educação nutricional é muito importante. A criança, ela aprende tudo muito rápido, porque assim, enquanto a criança está aqui embaixo da minha asa, eu estou vendo o que ela está comendo. A partir do momento que ela sai para o mundo, que ela vai para a escola, eu não vejo mais. Então, é muito importante que ela tenha essa consciência do que faz bem para ela e do que não faz. Bom, eu acho que, a Mônica falou, se a gente fosse ver tudo, a gente ia ficar aqui porque até amanhã. tem muita informação que de verdade mesmo engloba outras, e não é que não são importantes, mas é que, tipo assim, vai entrar num outro assunto que também é importante, é bem complexo. Mas aí depois a gente pode ver as principais dúvidas, né? Aí a gente faz uma outra live para falar de outros assuntos. Ou faz postzinhos, eu tava Exatamente, pensando. Por exemplo, tem vários ganchos do que você falou, do tipo, sobre a alimentação, sobre a lactose, sabe? Os ganchos que são mais evidentes, porque dentro de uma pergunta da Lidia ali, tem, que eu já percebi, que já me enviaram, umas 3 tópicos. Porque então, é sobre aquilo. E passa. E aí eu vou fazendo post também, a gente faz o history, respondendo essas perguntas que ficaram. Não vamos deixar resposta não. E a gente vai responder. Não vamos deixar sem resposta, não. Pessoal, quem não está seguindo ainda a doutora Andréa, pode seguir, que ela foi um conteúdo muito interessante. A Mônica também, quem não está seguindo. Pode seguir também, pessoal. E quem também não está me seguindo, por favor, seguir, né, gente? Vamos embora divulgar. Eu tenho preparado fazer todo mês uma live sobre assuntos diferentes, né, para a gente poder abordar, porque conhecimento é muito importante. Hoje a gente tem muita informação, com pouca relevância, ou relevância nenhuma, ou informação errada. Sim. Né? A gente fala que a gente está obeso de informação e desnutrido de conhecimento, né? Verdade. Porque você tem muita informação, mas tem muita gente falando besteira e muita besteira. É muita modinha também, né? Muita modinha. Então, assim, um tal de tira tudo isso porque isso não é bom. Exatamente. Põe tudo isso porque isso é bom. Outro dia a gente está comendo coisas que você fala assim, não, isso daí desde a criança, desde quando é pequena é importante dar e a criança nem pode consumir. Por exemplo, outro dia veio uma pessoa, não sei se é verdade ou não, mas eu ouvi dizer que dá mel. Falaram que são proibido mel. Aí a pessoa tá lá, você bate com, como que chama aquele negócio lá? Própolis, dá pra criança para criar imunização. Eu pensei, não sei, mas eu ouvi dizer que mel não pode. Antes de 2 anos não se recomenda. Tem uma pergunta que surgiu aí nesse comentário. Realmente, o mel, ele é indicado para crianças a partir de 1 ano de idade, por risco de contaminação. Então, assim... Agora, mesmo se você comprar um mel com o selo do Ministério da Agricultura, porque o que acontece é que muita gente compra garrafada na rua, não deve comprar nem para você, tirar para o seu filho, né? Você não sabe a origem, não tem selo, não tem fabricante, não tem nada. Agora, as empresas sérias têm a certificação, né? Mesmo mas eu achei que já, por exemplo, 1 ano já é bom, porque todo mundo fica falando de 2, e mel é tão bom. Mel é a partir de 1 ano. A partir de 1 ano. Mas não deixa de ser um açúcar, né, doutora? De qualquer forma, a gente está falando assim, vamos introduzir açúcar. Ai, pessoal, vocês também, viu? Eu tô na contramão de tudo, porque o que eu mais gosto é açúcar. Eu tenho que dar um jeito de colocar açúcar na criança, para não colocar errado. Vamos botar essa Mônica na linha. Gente, vamos encerrar aqui, então, quase 9h30. Tá uma delícia, uma live de negócio, já tá quase 2. A gente foi um prazer. Que deu essa perda. Mas vai ficar gravado aqui no Insta, vai ficar no nosso canal do YouTube. Podem mandar as perguntas. Isso, se você não teve a paciência de ver ela inteira depois e quiser colocar embaixo, ou quando a gente faz a transmissão, falou sobre isso, aí a gente corta, coloca, falou nesse momento, porque às vezes o que é importante para uma pessoa que tem um bebê não é importante para o kids, que a gente falou sobre o adolescente, né? São fases diferentes. Então a gente desmembra o assunto. A gente pode depois até pensar numa live para falar de adolescentes. Sim. Então,
psicólogo junto que vai precisar. Chamar um psicólogo é uma boa. Mas a gente pode depois falar uma só. Posso garantir que é o seguinte, se eu entender, bastante pessoas entendem. Porque se você conseguir colocar algo útil, assim, de informação na minha cabeça infantil, eu vou conseguir passar para a criança. Mônica, eu vou esperar para a gente trabalhar esse seu lado. Ah, eu sou terrível, viu? Pergunta para a Edi, eu sou terrível. Mas ela muda, Eu vou mudar, eu tenho que mudar. Eu estou vendo pelo meu pai. Ou eu estou tendo que ter consciência para mudar de agora, eu percebo que lá na frente vai vir consequências. Então, vou aproveitar que os meus filhos têm mais juízo que eu e começar a criar juízo agora. Bom, gente, vamos encerrar aqui. Doutora Andréia, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, meninas. Fazer essa live com a gente, de dedicar o seu tempo. Eu adoro. Estou disponível quando vocês quiserem chamar, que eu vou com o maior prazer, viu? Tá bom, eu tive ótimo. As duas. Perfeito. Até mais, gente. Até mais, tchau. Tchau.